nosso Café com a Palavra, observe bem, hoje está melhor do que o de ontem. Nós não podemos vacilar na nossa fé. Preste atenção aqui no exemplo tremendo que você tem na Bíblia, em Mateus capítulo 14, no versículo 22 em diante. Jesus sobe ao monte para orar. Quando ele desce, os discípulos já tinham saído com o barco. Jesus começa a andar sobre as águas de madrugada, encontra os discípulos lá no meio do lago. Eles apavorados, vendo uma cena de um homem andar sobre as águas, pensam que é um fantasma. Jesus fala, calma, calma, sou eu. Pedro ainda desconfiado, né, falou assim, se és tu, faça com que eu vá até aí. E Jesus falou, venha. E Pedro topou o desafio. Pedro começou a andar sobre as águas. Bateu um vento, Pedro sente medo e começa a afundar. Jesus estende sua mão, salva Pedro e fala assim, homem de pouca fé. Olha só aqui, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro acabou decepcionando Jesus. Jesus queria que Pedro voltasse para o barco com ele andando, claro que queria, porque ele falou assim, por que duvidastes? Jesus não queria que Pedro duvidasse, Jesus queria que o sobrenatural continuasse acontecendo, que Pedro, juntamente com ele ali, quebrasse as leis da gravidade, as leis físicas, sei lá quais, mas que Pedro andasse sobre as águas. Mas a dúvida fez com que Pedro decepcionasse Jesus. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje. Ontem eu conversei com o irmão que está passando um problema muito sério, ele vai estar assistindo isso aqui hoje. E eu falei para ele, creia, cara, creia, tenha fé somente, tenha fé. Fé que você não vai afundar, fé no Jesus que você serve. Fé, a fé é a chave para ativar o sobrenatural. Aqui, o que fez Pedro andar sobre as águas? A fé. Quando a fé diminuiu, ele começou a afundar. Quando a fé foi abalada, ele começou a afundar. Então, fé é algo que não aceita meio termo. Fé ou é ou não é. Não tem pouquinha fé, mais ou menos. Não é fé. A fé ou ela é toda ou ela não é. Então, nós temos que ter essa fé. E nós vamos andar sobre as águas se for necessário. Porque Jesus está com você. Ok? Não duvide, nós não podemos decepcionar a Jesus. Tá legal? Então, quando você estiver passando por um problema, foco, Jesus, eu vou ter fé. Mas está difícil, é muito difícil. Não me interessa. Se for necessário, ele faz eu andar sobre as águas. Eu não posso duvidar e nem desobedecer. Ok? Pedro estava no barco. Qual o lugar mais seguro para os 11 discípulos? Ali no meio daquele lago. O lugar mais seguro para os 11 discípulos era no barco. E o lugar menos seguro para Pedro naquele lago era o barco. Mas por quê? Porque a partir do momento que Jesus falou, vem, meu amigo, é uma ordem, vem, obedece. Se Pedro ficasse no barco, Pedro seria desobediente. Ele foi, desceu, começou a andar sobre as águas e faltou-lhe fé. Nós não vamos desobedecer. O Senhor é conosco. Se a palavra diz, vai acontecer, ok? Mas nós temos que ser obedientes e ter fé. Se Pedro fosse desobediente, ficado no barco, não teria andado nem que fosse 2 ou 3 ou 4 passos sobre as águas. Mas ele foi obediente, faltou-lhe fé. Então vamos aprender com Pedro. Vamos ser obedientes e não vamos perder a nossa fé. Que Deus te abençoe e tenha um dia assim extremamente abençoado hoje, cheio de fé. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Ok? Até o próximo Café com a Palavra.